E aí a gente acha que não vai esbarrar em polêmica, só que na verdade eu já tinha meio que dado uma prévia disso quando a gente estava falando sobre os escândalos do futebol brasileiro, né? Para o contexto histórico de hoje, eu vou falar sobre o Grêmio, que foi campeão da Libertadores de 95, indiscutivelmente. Só que a gente vai começar aí de onde saiu esse time, né? O Grêmio até então já tinha sido campeão a primeira vez, né, da Libertadores em 83, venceu a Libertadores e venceu o Mundial de Clubes também, só que aí o Grêmio aí ficou esse hiato aí sem vencê-la, e aí a gente teve aqui uma ordem cronológica aqui, que eu até fiz uma colinha para ficar fácil de todo mundo assimilar. Então, em 91, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil para um time que não era lá tão conhecido, chamado Criciúma, de um técnico que também não era lá muito conhecido no cenário nacional, um tal de Luiz Felipe Scolari, e aí o Criciúma virou a bola da vez daquela época. E aí o que aconteceu? Como se não bastasse o Grêmio perder a Copa do Brasil pro Criciúma, o Grêmio também foi rebaixado pro Campeonato Brasileiro. E aí que entra a tal polêmica que eu falei para vocês lá da outra live, né? Depois eu coloco até o card aí para quem não pôde acompanhar, que aí explica algumas polêmicas do futebol brasileiro e alguns porquês. E aí teve uma super virada de mesa em 1992, que foi com a subida de 12 times, e nessa o Grêmio foi pro Campeonato Brasileiro de 93, ele voltou para a Série A. E aí em 93, aparentemente as coisas começaram já a entrar nos eixos. Então, 93 ganhou o Campeonato Gaúcho, que inclusive quem tava nesse elenco era o Denner, né? Ídolo da Portuguesa, meu ídolo, né? Ele tinha sido emprestado, e aí o Grêmio acabou sendo campeão. E aí, em 94, começa a era Felipão, que durou de 94 até o final de 96 no Grêmio. E aí, em 94, o Grêmio vence a Copa do Brasil. E aí, a coisa vai para um patamar, para um caminho sem volta até então, que só vai parar de fato em 97. Que aí vai, em 95, o Grêmio vence o Campeonato Gaúcho, vence a Libertadores, que é o que a gente vai acabar detalhando um pouco mais nessa live. É vice da Copa do Brasil, perdendo para o Corinthians, que a gente até tinha citado em outras lives. Para minha tristeza, vence o Campeonato Brasileiro de 96, vence o Campeonato Gaúcho também, né, novamente, e vence a Recopa Sul-Americana. Felipão sai do Grêmio no final de 96 e vai pro Palmeiras, contratado pela Parmalat. E vence. E aí chega o Evaristo de Macedo, que vence a Copa do Brasil. E essa Copa do Brasil também eliminando a Portuguesa. E aí, falando desse Grêmio que venceu a Libertadores de 95, desse ciclo, na verdade, a gente tem aqui meio que um time base. Então eu vou falar o time base em geral, né? E foi soberano dentro desse ciclo o Derlei, goleiro, lateral direito o Arce, um senhor lateral direito, para mim um dos melhores que eu vi jogar. Tinha o Rivarola, zagueiro paraguaio, que batia até todo ser vivo que se movia. Eu preferi o Ayala, né? Mas Adilson, que acabou se tornando até treinador, foi campeão até mundial pelo Corinthians também, o Adilson, que era de fato o capitão desse time. Roger, que hoje é conhecido como Roger Machado, né, era lateral esquerdo, hoje é técnico do Inter, né, mas ele chegou a ser também treinador do Grêmio. Dinho, cangaceiro dos Pampas, foi campeão mundial pelo São Paulo, do Tele Santana, e foi um senhor volante. Teve fama de ser truculento, mas era um cara muito técnico, tinha saída de jogo. Luiz Carlos Goiano, esse sim era mais do Operário, né, dentro de se doar, né, pelo time. Emerson, que depois fez uma carreira na Europa, jogando pela Roma, Real Madrid, própria Juventus, Milan também, e na própria seleção brasileira. Copa de 98 ele chegou a jogar no corte do Romário, né, por lesão. Em 2002 ele que acabou sendo cortado, que ele acabou se machucando ali na preparação da seleção, num rachão, e aí em 2006 ele fez uma boa Copa do Mundo, só que aí o Brasil acabou não sendo campeão. Carlos Miguel, que era o ser pensante desse meio campo aí, que construía as jogadas de fato, acabou fazendo aí uma carreira muito bacana pelo próprio Grêmio, também teve uma boa passagem pelo São Paulo, foi campeão paulista inclusive, né, em 98. Paulo Nunes,
que até então tinha vindo do Flamengo e era uma aposta, né, de uma geração vitoriosa do Flamengo. E aí, para fechar ali a centroavância, como se diz popularmente, esse time, não à toa, foi chamado, né, como o mais copeiro de todos os Grêmios, né? Porque esse time, de fato, se era torneio eliminatório, esse time, ele fazia o adversário suar sangue. Pouquíssimos times bateram de frente com esse time do Grêmio, né? Esse elenco que eu citei agora há pouco foi uma pedra no sapato de equipes tão fortes quanto o próprio Palmeiras da Parmalat. Foi assim, eles tiveram embates assim, literalmente chegando às vias de fato, né, de ter aquela batalha campal no próprio Olímpico e também no próprio antigo Palestra Itália, né, no Jardim Suspenso. Palmeiras conseguiu ser eliminado pelo Grêmio, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Então, assim, e o Palmeiras com uma injeção de dinheiro absurda da Parmalat, porque se a gente pega esse ciclo vencedor do Palmeiras, né, da retomada, né, desde 12 de junho de 93 em diante, né, até o fim do ciclo da Parmalat, o Palmeiras literalmente montava verdadeiras seleções. Tirando da Libertadores de 99, que, aliás, a partir da chegada do Felipão, os times já não eram tão técnicos, já não tinham jogadores tão badalados quanto era aquela máquina de 93, 94 e o time de 96, que na minha opinião era absurdo. Que se não tem o desmanche que foi feito, né, com a perda da Copa do Brasil em 96, aquele time do Palmeiras com certeza bateria campeão com o pé nas costas. Nessa Libertadores aí a gente teve River Plate, Peñarol, Independiente e Cerro. Esse grupo 1 era composto de times da Argentina e times do Uruguai. O grupo 2 era de times do Paraguai e da Venezuela, então tinha ali Cerro Porteño, Olímpia, Caracas e Trujillianos. Grupo 3, Colômbia e Chile, com Milionários, Atlético Nacional, Universidade Católica e Universidade do Chile. Grupo 4, Brasil e Equador. E nesse era Palmeiras e o Grêmio. O grupo 5 tinha clubes do Peru e da Bolívia. E aí a gente teve ali Sporting Cristal, Bolívar, Alianza Lima e o Jorge Wilstermann. Na classificação aí de todos esses grupos, a gente teve os 3 primeiros aí, né? Exatamente na ordem que eu falei, de cada grupo, os 3 primeiros se classificaram, né? E aí nessa, 3 vezes 5 grupos, né, que eu falei, dá um total de 15. Mas e aí, quem é o 16º aí dessa parada aí? Quem que foi o campeão? Foi o Vélez Sarsfield, que venceu a Libertadores de 94 contra o São Paulo, né? Que impediu o São Paulo de, inclusive, ser tricampeão da Libertadores e poderia muito bem ter sido tricampeão mundial. Tinha time, tinha elenco para isso. E aí acabou vencendo nos pênaltis o São Paulo. E aí a configuração aqui das oitavas de final ficaram, né? Emelec contra Cerro Porteño, o Emelec passou. Caracas contra o Sporting Cristal, o Sporting Cristal passou. Olímpia do Paraguai contra o Grêmio passou. Bolívar contra o Palmeiras passou. Atlético Nacional e Peñarol, Atlético Nacional passou. O Alianza Lima contra o Milionários passou. Universidade Católica e River Plate, o River passou. E o Independiente da Argentina contra o Vélez, que era o atual campeão, o Vélez acabou passando. Para as quartas de final, a gente acabou tendo aí 3 clássicos regionais. Foi muito louco isso, inclusive, né? O único jogo, né, de exceção foi Emelec e Sport Cristal, porque foram 2 times de países diferentes. Aí o Sporting Cristal acabou sendo eliminado pelo Emelec. E aí a gente teve a batalha campal entre Grêmio e Palmeiras, que foi um 5-0 no Olímpico. E no Palestra Itália foi 5-1. Né? E tem toda uma polêmica dentro desse contexto, tem um monte de lenda urbana e de informações aí e acusações entre os clubes em relação à sabotagem, até intoxicação alimentar de jogadores, queima de fogos, então em véspera de jogo isso aí era mato, né? Isso era de menos, entre aspas, porque infelizmente aconteciam coisas absurdas nessa época da Libertadores. E aí, nessa, o Grêmio acabou passando. No placar agregado, acabou sendo 6-5, né, pro Grêmio. E no clássico colombiano, o Atlético Nacional acabou passando pelo Milionários. E no clássico argentino, o River acabou passando pelo Vélez, eliminou o atual campeão
E as semifinais elas ficaram Emelec e Grêmio, Atlético Nacional contra River Plate. Primeiro jogo, o Grêmio empatou com o Emelec 0-0 e acabou vencendo o segundo jogo por 2-0. E o Atlético Nacional acabou passando nos pênaltis pelo River Plate, e aí veio a final, em que o Grêmio venceu o primeiro jogo por 3-1 no Olímpico. O gol foi um gol contra do Marulanda, um gol do Jardel e um gol do Paulo Nunes. O Angel acabou fazendo o gol de honra aí do Atlético Nacional. No segundo jogo da final, isso aí é uma outra coisa que precisa frisar, né? Libertadores nessa época eram 2 jogos, né? Um de ida e o outro volta. O Aristizábal, que foi ídolo no São Paulo, no próprio Santos também, e no Cruzeiro nem se fala, jogou muita bola esse cara. Acabou abrindo o placar e o Dinho acabou empatando. Grêmio campeão, indiscutivelmente. Foi jogar a final em Tóquio, fez o mais difícil, que foi segurar um dos maiores Ajax da história, e acabou perdendo nos pênaltis, por incrível que pareça. Isso aí foi a grande pena aí em relação a esse time, porque tinha todas as condições de ser não só, né, o campeão da Libertadores, mas também ser campeão mundial. Aquele time do Ajax era muito forte, sim, só que aí quis o destino, né, que o Dinho, que normalmente não errava pênaltis, perdeu o primeiro na série, né, que o Kluivert errou pro Ajax, o Dinho errou pro Grêmio, aí o Ronald de Boer fez pro Ajax, o Arce, que foi errar justo esse pênalti, ele também chegou a errar pênalti jogando pelo Palmeiras. Mas o normal do Arce não era errar em bola parada, era um exímio cobrador de falta, um dos melhores que eu já vi. E aí, dali em diante, né, o Frank de Boer acertou, o Magno acertou, o Finidi acertou, Gelson também acertou, o Blind, né, do Ajax, fechou a contagem, e o Adil também acabou encerrando a do Grêmio, né? Então, como o Grêmio acabou errando 2 pênaltis, o Ajax acabou sendo campeão do Campeonato Mundial, né, da época. E essa aí foi a história de hoje.